São 8h25 no Jornal da Bandeirantes. Gente, nós vamos falar agora de um dos impactos mais sensíveis no bolso e até na boca e no estômago como um todo da crise pela qual o mundo passa a partir da guerra na Ucrânia. Aliás, já vinha passando a partir do que aconteceu na pandemia e as coisas, infelizmente, estão se agravando. Nós estamos em contato com o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, que é o embaixador Rubens Barbosa. Olá, embaixador, bom dia. Bom dia a vocês todos. Satisfação tê-lo aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, o último dado que eu tinha era o de anteontem. 14% de aumento no preço internacional do trigo. Já bateu o recorde de novo, né, embaixador? Todo dia está crescendo no máximo 7 e pouco por cento. Está alcançando níveis que não são vistos há muitas décadas, né? É uma situação extraordinária para o mercado internacional do trigo, mas é normal, sabendo que a Rússia é o principal exportador e a Ucrânia o quarto exportador mundial do produto, né? Desorganizou todo o mercado e o preço foi para as alturas, né? Embaixador, bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui em nosso programa. Eu queria saber o seguinte, embaixador, o que é que nós devemos esperar? O mundo, os demais produtores podem, de alguma maneira, esse mercado ser redesenhado e atender a demanda que existe hoje no mundo inteiro, que é imensa, né? Ou não? Ou devemos mesmo conviver com a fatalidade, digamos assim, né? Fatalidade, entre aspas, determinada por esses senhores da guerra, de que pagaremos a partir de agora muito mais caro pelo trigo e, portanto, por todos os produtos daí originados, né? É assim mesmo ou não? Ou esperamos, ou há uma expectativa de uma normalização razoável aí do mercado? Olha, no caso do Brasil, nós não temos problema com abastecimento, né? O problema é com o preço, como você tem falado. Enquanto durar a guerra, né, a gente não sabe por quanto tempo essa situação militar vai continuar. Enquanto durar a guerra, nós temos essa situação de instabilidade que vai continuar. O mercado vai se reorganizar, porque, como eu disse, como a Rússia é o principal exportador, e ela exportava para o mundo, né? Mas, sobretudo, para a Europa, para a Ásia. Os consumidores na Europa vão procurar outras fontes de fornecimento, e a Rússia vai passar a exportar para a China. A China já levantou todas as restrições sanitárias para produtos agrícolas da Rússia. Então, vai haver uma acomodação futura do mercado de trigo, como vai haver de outros mercados também. E agora, com essas medidas que a gente ouviu de ontem para hoje, também o mercado de matérias-primas, minerais, vai passar por essa situação. Então, é uma situação que deixa instável o mercado internacional. Do ponto de vista do abastecimento, no caso do Brasil, nós não temos nada a temer, porque nós temos fornecimentos seguros da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, do Mercosul, né, do Uruguai, do Paraguai. Então, não há problema de abastecimento. Agora, nós vamos ter, sim, que conviver com esses preços mais elevados. Para vocês terem uma ideia, ontem chegou a quase $500 a tonelada, quando há 2 meses atrás estava 280, 250, 280. Então, dobrou o preço do trigo num curto espaço de tempo, e colocando pressão aqui no Brasil sobre a indústria e no mercado internacional para essa reconfiguração do mercado com a redistribuição do produto de outras fontes. No caso da Argentina e da Austrália, dos Estados Unidos, esses mercados é que vão suprir a falta que vai fazer o trigo da Ucrânia e da Rússia nos mercados tradicionais. Embaixador, bom dia. Queria perguntar para o senhor se o preço do trigo nas negociações no Brasil está acompanhando essa oscilação
tão alta do mercado internacional, ou se pelo fato da gente comprar muito trigo da Argentina, por exemplo, aqui há uma pressão, mas não tão alta. Como é que está o preço do trigo no Brasil agora? Que parâmetro que o senhor dá para a gente? Olha, o preço do mercado interno aqui no Brasil, da produção do Paraná, do Rio Grande do Sul, ela segue o mercado internacional. Então, a cotação do preço interno aqui no Brasil, dos produtores, né, de quem produz o produto, segue o mercado internacional. Tanto que começou a aparecer um fato novo, se acentuou esse ano, a exportação de trigo do Brasil. O Brasil é um exportador marginal do trigo, ao redor de 1 milhão e pouco de toneladas. Esse ano, pelos números que a gente já está ouvindo falar, pode chegar até 2 milhões de toneladas de exportação. Isso retira do mercado interno essa quantidade, mas nós tivemos esse ano e ano passado, para compensar isso, um aumento da produção também, porque como há problemas com milho, por exemplo, muita gente está, por causa do trigo, por causa do preço do trigo internacional, está aumentando a área plantada de trigo aqui no Brasil também, o que é muito bom. Nós, da Bitrigo, estamos favorecendo muito propostas da Embrapa. Nós mesmos fizemos uma sugestão de uma política nacional do trigo visando a autossuficiência do produto, porque o trigo é um produto essencial na mesa do brasileiro, né? O arroz e o trigo são dois dos principais produtos na mesa dos brasileiros. E é uma questão de segurança alimentar. Não é possível o Brasil, um país de 213 milhões de habitantes, depender 60% da importação. Esse ano vai cair um pouco, mas tradicionalmente é 60% da importação que nós temos. Na pandemia começou a haver problema e agora, com a guerra, por causa dos preços, também o Brasil fica vulnerável. Então, nós temos que rearrumar isso, certos produtos estratégicos. O Brasil, como um país do tamanho nosso, continental, tem que passar a produzir aqui no Brasil para garantir o suprimento interno do produto. Embaixador, deixa eu só tirar uma dúvida. Você disse que o preço aqui, claro, acompanha o mercado e essa oscilação. Na ponta final, o trigo já está custando ali, por exemplo, para a padaria, o dobro do que custava antes da invasão da Ucrânia? Não é isso não. Nos últimos 2 anos, houve um aumento consistente do preço do trigo aqui no mercado interno, por uma série de razões, antes da guerra. Logística, enfim, uma série de razões. O custo do Brasil, o preço do fertilizante, enfim, uma série de razões. As indústrias que compram o trigo e que vendem a farinha para a produção de massas, pães e tal, ela não repassou todo esse aumento de custo. Houve um repasse muito pequeno por parte da indústria para o preço da farinha na venda para os consumidores finais. Então, o que eu estou dizendo é que esse repasse, que foi pequeno nesses últimos meses, agora, por causa desse aumento substancial do trigo, vai forçar a indústria a repassar mais alguma coisa. Não é que vai dobrar o preço, porque a indústria não está repassando todo o aumento para o produto final, mas uma parte, na minha visão, vai acontecer isso. Cada empresa, né, cada moinho, cada indústria vai decidir a sua política de preços. A Bitrigo não influi nisso, né? Nós não temos nenhum controle sobre isso. Cada empresa tem a sua política de preço. O que eu estou dizendo é que essas indústrias vão ser obrigadas a repassar, de alguma maneira, alguma parte do aumento do custo para o produto final, para o trigo. E isso vai repercutir justamente na produção do pão, da massa, mas isso é uma quantidade muito pequena, não se trata absolutamente de um repasse gigantesco, nem muito menos de dobrar o preço final do produto. Embaixador, eu não posso perder a oportunidade. O senhor foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, começo dos anos 2000, e
a sua experiência com relação a governos americanos e negócios internacionais também, pela posição que o senhor tem hoje, até na Associação do Trigo. O aperto com relação ao petróleo, que foi anunciado ontem para cima da Rússia, o senhor vê algum sentido prático que não aumentar o preço de tudo para todo mundo, inclusive para os americanos, uma vez que eles importam muito pouco da Rússia? Você viu a reação da Europa de não aceitar isso, né? São medidas políticas tomadas para tentar sufocar a economia russa. Acontece que a Rússia tem outros meios de redistribuir essa quantidade, como você diz, pequena, né? 8% da exportação para os Estados Unidos, aumentando a exportação para a China, para outros lugares, né? Do ponto de vista econômico, essa medida não tem grande eficiência, porque a Rússia pode reorientar isso e causa esse tumulto todo no mercado internacional, inclusive no mercado americano. Houve reação muito grande, porque a inflação lá está muito alta, o aumento do preço do combustível lá nos Estados Unidos vai causar problema, mas há uma pressão muito grande também por parte das empresas petrolíferas para elas poderem aumentar a produção interna nos Estados Unidos, né? E também há um efeito paralelo aí, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas pela lógica do mercado, os Estados Unidos, que são muito competitivos, poderão passar a exportar para a Europa, que é o principal mercado para o óleo, o gás, o carvão da Rússia no mundo. Aí não está descartada a médio prazo nessa reorganização, como no trigo, né? No petróleo, no gás, vai haver a mesma reacomodação. Mas isso toma tempo, enquanto isso os mercados vão ficar afetados. Eu acho que depois que terminar o conflito militar, com essa reacomodação os preços vão ceder, mas não vão voltar aos níveis anteriores. Vai demorar tempo para esses níveis anteriores voltarem a se estabilizar. Embaixador, como o Edu lembrou, o senhor foi embaixador do Brasil em Washington, é um dos diplomatas mais respeitados e admirados da sua geração. E aí, com a sua experiência, embaixador, olhando para o que está acontecendo, o que é que faltou ali, né? Além do chamado diálogo, né? O que a gente viu é que sobraram interesses americanos, vender armas, de ocupar o mercado europeu, interesse do Putin até, de financiar a sua própria guerra com as cotações internacionais do preço do petróleo e coisa e tal. Mas a gente assiste ali, até um especialista português que nós entrevistamos ontem, o Major-General, criticando a atitude do secretário-geral, parece ser o homem errado no lugar errado, né? É alguém que se associou imediatamente ao discurso norte-americano e se ausentou, né? Se ausenta, né? Tem se ausentado a ONU do seu papel mediador numa crise como essa, né? Naquela mesa ali de negociação tem lá dois grupos, né, russos e ucranianos, que estão se matando, mas eles pelo menos estão sentando ali, já fizeram isso 3 vezes, né? Já vão para a 4ª reunião. E a ONU completamente ausente, né? O que é que está acontecendo com a diplomacia mundial, hein, embaixador? Conta para nós. Olha, a ONU é o resultado, né, de negociações depois da guerra, em 1945, quando os vencedores se organizaram para formar o que se designou, né, o modelo de Bretton Woods, quer dizer, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, as Nações Unidas e outras organizações que saíram, o GATT, né, na época, que hoje é a OMC. Esse sistema que foi importante para depois da guerra, depois de 60 anos, 70 anos, está totalmente superado. Então, nós estamos vivendo uma crise do multilateralismo. Na área econômica, você pode dizer a mesma coisa. A OMC está como a ONU, está totalmente paralisada. Você não ouve mais falar da OMC. Todas essas medidas que estão sendo tomadas agora, pelo Putin em relação à matéria-prima, pelos Estados Unidos em relação ao petróleo e ao gás da Rússia, todas essas medidas são unilaterais. Do ponto de vista legal dos organismos internacionais, das regras internacionais, elas são ilegais. Você não pode tomar medidas unilaterais desrespeitando
os tratados, tudo isso que ocorre. Então, o mundo que nós estamos vivendo hoje não tem nada a ver com o mundo de 1945. Vai ter que haver uma nova reorganização, porque depois de 45 você teve a Guerra Fria com duas superpotências, né, a União Soviética e os Estados Unidos. Depois da queda do Muro de Berlim, com a Primeira Guerra do Golfo, você teve uma única superpotência, os Estados Unidos. E agora, nesses últimos 10, 15 anos, com a emergência da China, você tem uma nova configuração global, em que todos esses mecanismos, todos os entendimentos que valiam antes com uma única potência, desapareceram. Hoje você tem a China e a Rússia que estavam discutindo e entrando em disputa pela hegemonia no século XXI, até superados, porque você, nesses últimos 3, 4 semanas, você não ouve mais falar de rivalidade da China e da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Você ouve falar do problema da Rússia com os Estados Unidos e com a OTAN. Então, isso tem uma série de razões que eu não vou entrar aqui em discussão também para dizer quem que causou isso, não é o caso de discutir isso agora, mas isso mostra que todo esse sistema, depois da guerra, está superado. Nós vamos ter que enfrentar agora uma rearrumação e vai ter muita importância o regionalismo. O regionalismo vai ser, na minha visão, uma das respostas para esse grande movimento de novos eixos geopolíticos, um mundo multipolar com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia, com os países europeus e ainda a Índia que está surgindo aí. Então, é uma nova configuração, não tem nada a ver com o que ocorreu com o mundo que nós vivemos depois da guerra. Isso é difícil de reconhecer, mas os países vão ter que, em algum momento, depois que terminar esse conflito, eu acho que vai se restabelecer a questão da China e dos Estados Unidos e nós vamos ter que enfrentar um mundo totalmente diferente. Vamos ver como é que o Brasil se posiciona dentro disso tudo, né? Olha, eu agradeço muito ao embaixador, diplomata Rubens Barbosa, presidente também da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, falando conosco ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Embaixador, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia a vocês todos. Obrigado.